Pitoli, vamos ainda, você falou sobre essa questão da pacificação, tem uma declaração do Lula que não caiu muito legal em certos setores da sociedade, principalmente com relação aos militares. Isso porque ele concedeu ali uma entrevista para o Estado de São Paulo, né, uma declaração para o jornal Estado de São Paulo, o Estadão. E, Pitoli, ele disse que, além da questão que ele já havia colocado, que as Forças Armadas não são o poder moderador, o Lula disse também que perdeu a confiança em uma parcela dos militares. Essa declaração, então, foi concedida para o Estado de São Paulo, que acabou publicando uma reportagem sobre o assunto hoje pela manhã, viu, Pitoli? Saiu já na edição de hoje do Estadão. E no texto, no caso, traz que pela primeira vez na história, o presidente rejeitou ter militares fardados como ajudantes de ordem. E, inclusive, Pitoli, no caso, os ajudantes de ordem são pessoas que estão ali, né? O ajudante de ordem, melhor dizendo, ele é um indivíduo que permanece sempre ao lado do presidente, inclusive nas reuniões reservadas, no carro presidencial. É uma pessoa que está muito próxima. E, em vez disso, o Lula preferiu uma pessoa mais próxima, uma pessoa de mais confiança, nas palavras que ele utiliza nessa entrevista, nessa declaração dada ao Estadão. Ele disse o seguinte ainda, que quando recuperar a confiança, ele volta à normalidade. Ao ser interpelado pelo Estadão, se sentia, de uma certa forma, ameaçado pelos militares. Inclusive, Pitoli, o presidente disse durante o café da manhã com os jornalistas, que aconteceu ontem, que entregaria o cargo aos seguranças que já trabalharam com ele desde 2010. Trabalharam e trabalham ainda com o Lula desde 2010. E ele citou como razão da sua desconfiança, Pitoli, as ameaças de morte que foram feitas por militares aos petistas. Isso nas palavras do Lula, tá? Ele que disse essa questão das ameaças de morte que foram feitas. Essas declarações, Pitoli, sobre os militares reforçaram a insatisfação e a rejeição ao presidente nas cúpulas do Exército, na Marinha e na Aeronáutica, de acordo com o Estadão. E a interpretação em alas do meio militar é que o Lula escalou a tensão, né? No caso, ele fez essa tensão aumentar, essa tensão ficar um pouco maior com as declarações que ele fez sobre os militares e principalmente sobre não ter confiança em parte da corporação. Pitoli. Eu acho que ele só está sendo sincero. Esse é o Lula. Esse é o presidente. E ele pensa assim. Ele só está sendo sincero. O que ele está fazendo aí, e eu acho que a idade está fazendo isso com o Lula, Alex, e a gente viu ao longo da campanha, né, um Lula onde a gente olhava e falava assim, cadê o Duda Mendonça, já ao finado, né, Duda Mendonça, para conter esses arroubos de sinceridade do Lula, né, que aliás, usou dessa sinceridade ao longo da campanha. Nós questionávamos aqui e está colocando em prática, de fato, o que apregoou ao longo do pleito. Só que este Lula, que critica as Forças Armadas, não confia nas Forças Armadas, ou em parte dos membros das Forças Armadas, este é o presidente da República usando da sua sinceridade. Eu não tenho dúvida disso, você tem? Eu não tenho nenhuma dúvida. Este é o Lula que a gente sabe que pensa assim desde sempre. A única coisa que ele está fazendo agora é sendo sincero. Porque ele estava num café da manhã com jornalistas, certo, Alex? Isso, exatamente, Pitoli. Ele não estava sob pressão. Ele não estava numa situação onde, opa, escapou. E falei. Esse é o preço da sinceridade e do filtro que não está ligado. O Lula está falando o que ele pensa. Então, aos comandantes das Forças Armadas, aos comandados das Forças Armadas, entendam, o presidente foi sincero ao dizer que não confia em vocês. O ajudante de ordem, né, que o Alex trouxe, invariavelmente alguém ou das Forças Armadas ou da Polícia Militar, como, por exemplo, o ajudante de ordem do governador do Estado de São Paulo é um membro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Geralmente é assim que se trata desta posição que é de absoluta confiança. Só para você ter uma ideia, o cara fica com o telefone do governador, ele fica com o cartão de crédito do governador, chega a comprar sapato para o governador, para você ter uma ideia a que ponto chega. Tá? Então, mostra a confiança que tem que ter nessa relação.
E Lula, ao dizer que não confia em membros das Forças Armadas, eu repito, ele só foi sincero. É o Lula sendo o Lula. É uma novidade para mim. Alguma novidade para você que é das Forças Armadas? Ao ouvir que o presidente não confia em vocês? Para mim, nenhuma. É isso aí. Agora, arrefecer, diminuir a temperatura, também não é o que ele quer. Porque poderia tratar de uma outra forma, né? Mas não tem mostrado essa disposição, não. A gente volta para lá justamente para entender um pouquinho mais de como está sendo essa primeira noite de Anderson Torres. Primeiro, né, no 4º Batalhão e, acima de tudo, também quais são os próximos passos, Theo. Vamos lá, explica pra gente, traz pra gente todos esses detalhes. Enfim, o que a gente pode esperar, acima de tudo, agora, desses próximos passos de Anderson Torres, né? Existe muita expectativa, principalmente a respeito do depoimento dele. Exatamente. Renan, bom dia para você, um ótimo domingo para quem nos acompanha. Anderson Torres chegou ao Brasil ontem pela manhã, por volta das 7h20 da manhã, ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde era aguardado por agentes da Polícia Federal que apresentaram a ele a ordem de prisão pedida pela Polícia Federal e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessa investigação que tem como alvo Anderson Torres. Mas agora, não só Anderson Torres. Desde sexta-feira, Anderson Torres, Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, o ex-secretário de Segurança interina do DF e o ex-comandante-geral da Polícia Militar. Anderson Torres, então, chegou ao Brasil ontem, estava nos Estados Unidos em férias, principalmente quando tudo aconteceu há uma semana. Anderson Torres estava fora do Brasil. Ao longo da semana foram dadas determinações a pedido da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República, e Anderson Torres chegou ao Brasil, se entregou às autoridades e veio conduzido pela Polícia Federal até a Polícia Militar. A gente está no 4º Batalhão. No quarto batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, fica em Guará, uma região administrativa a cerca de 15, 20 minutos do centro da capital federal. Anderson Torres está, nesse momento, no Batalhão de Aviação Operacional, aquele prédio que fica ali atrás desde ontem, quando chegou aqui. A primeira medida que foi tomada é uma medida protocolar, foi a audiência de custódia. Veio um juiz auxiliar do gabinete de Alexandre de Moraes para ouvir Anderson Torres. É uma medida protocolar porque serve para analisar a regularidade, a legalidade e as condições da prisão. Anderson Torres estava acompanhado da defesa dele, dos advogados dele. Houve também a presença de membros do Ministério Público, é como normalmente funciona. Ele deve continuar por aqui até que haja uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal na figura de Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso envolvendo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Lembrando, ele foi preso por uma determinação de Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal, que viu elementos de omissão e de inação na atuação dele como secretário de Segurança Pública. Anderson Torres, que estava fora do Brasil e teve o trabalho, na verdade, representado pelo secretário de Segurança Pública interino, que também passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Em linhas gerais, Alexandre de Moraes diz na decisão dele que determinou a ordem de prisão de Anderson Torres a pedido da Polícia Federal, dizendo que, nas palavras de Alexandre de Moraes, que os atos terroristas que a gente viu no último domingo foram possibilitados por uma omissão ou uma inação das autoridades públicas, entre elas Anderson Torres. Daí a necessidade da prisão dele, que foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal. Houve também busca e apreensão na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, onde foi encontrada aquela minuta, que são algumas dessas linhas de investigação que vêm sendo tocadas pela Justiça. E Anderson Torres agora, aqui no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, aguarda uma nova determinação de Alexandre de Moraes para saber o futuro dele, se ele vai ser deslocado para um outro presídio, se ele continua por aqui
quando será o depoimento dele prestado às autoridades e também se há uma possibilidade de ter uma flexibilização da prisão. Tudo isso a gente vai saber ao longo dos próximos dias, das próximas horas, com uma nova determinação do ministro Alexandre de Moraes.